121.840 empregos diretos do audiovisual, uma participação do PIB de mais de 31 bilhões de reais. Além disso, a indústria do audiovisual pagou 4 bilhões e meio de reais em impostos e gerou até superávit comercial, ou seja, nós exportamos mais do que importamos na cultura, em produções do audiovisual, e gerou esse setor um superávit de 2 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado. Esses são os números da Oxford Economics para tentar entender o tamanho dessa indústria. E para falar mais sobre o potencial e sobre como este setor tem se desenvolvido e também sobre os gargalos, como a gente pode ser ainda melhor, a gente conversa com Valquíria Barbosa, que é diretora do Festival do Rio e presidente da Federação da Indústria e do Comércio Audiovisual. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria começar a nossa conversa entendendo, hoje somos grandes, mas poderíamos ser muito maiores? Seremos muito maiores. Eu gostaria de falar que no ano de 2025 nós tivemos a oportunidade de ser um dos grupos de trabalho do Programa da Nova Indústria do Brasil, que é um dos maiores programas do governo brasileiro, né, junto com tantas empresas importantes, tantos setores importantes. E nesse trabalho que reuniu a iniciativa privada e órgãos governamentais, nós elegemos os 11 pilares para a construção de uma política de Estado, como a Coreia fez, porque nada na Coreia foi por acaso, foi planejamento estratégico focado no desenvolvimento econômico. E esse é o objetivo desse trabalho que nós estamos conduzindo junto com o Ministério da Indústria e Comércio, envolve o Ministério da Cultura, de Planejamento, o Ministério das Relações Exteriores, a Apex, Embratur, porque, por exemplo, a área de exportação é uma área que vai precisar de um esforço muito grande e um esforço alinhado, né? O que já se faz com outros setores da economia. Mas aí, falando nos números que você colocou, era importante destacar que nós somos maiores do que indústrias tradicionais, que normalmente não se sabe, como a indústria farmacêutica, a indústria têxtil, geramos mais empregos do que a indústria automobilística, sendo que no Brasil agora a gente começa a ser visto como indústria, porque é uma grande indústria. A Coreia do Sul, por exemplo, quando iniciou suas atividades, não foi uma coisa assim por acaso, foi fruto de um planejamento econômico feito pelas cabeças pensantes do Estado da Coreia do Sul, e que, para vocês terem uma ideia, gerou, em 2022, uma exportação na ordem de 13,5 bilhões de dólares. Eu acho que quando a gente fala esses números, a gente mostra que a gente pode crescer. Não, é absolutamente incontestável o tamanho desse mercado, do interesse do público. Agora, para explorar todas as nossas potencialidades, porque o Brasil tem artistas e mentes criativas das mais incríveis deste planeta. O que é preciso para, de fato, explorar todo esse potencial e transformar isso em obras premiadas ou não, mas que cheguem ao público? Olha, são os tais 11 pontos que saíram desse trabalho junto na NIB, né, no Programa da Nova Indústria do Brasil, que vai desde combater a pirataria. Só no ano passado, uma evasão de receita de 14 bilhões. Isso afeta, a gente está falando da indústria como um todo, né? Televisão, produção de conteúdo para cinema, para streaming, enfim, games, todo o segmento da indústria. E esse trabalho ele é muito importante porque ele justamente orienta a política que precisa ser desenvolvida para que a gente possa realmente crescer, né? Então, assim, o nosso objetivo é, em 3 anos, triplicar o impacto do audiovisual no PIB brasileiro. Aumentar a exportação é uma coisa fundamental. Nós já exportamos muito mais no passado, quando existia a Embrafilme, porque existia uma estrutura organizada de exportação. Hoje nós não temos. Então, esse é um dos gargalos, e a gente começa agora em janeiro com uma primeira estratégia
junto com o Ministério das Relações Exteriores, porque vamos fazer uma pesquisa de mercado em toda a rede diplomática, através de toda a rede diplomática do Brasil. São, acho que, mais de 130 países, né? Para você entender o que está sendo consumido, porque nós temos uma produção audiovisual efervescente, de muita qualidade técnica, criativa, com capacidade de exportar. Isso eu falo do cinema, do conteúdo de filmes, como também do conteúdo de televisão. Então, assim, isso a política de exportação ela é essencial, como é em outras áreas da economia, como no agro, como na indústria automobilística, ou como na indústria têxtil, enfim. Isso é um dos aspectos, né? O outro aspecto é ampliar as linhas de financiamento, né? Então, por exemplo, por que é que bancos como o Banco do Brasil e Caixa Econômica não têm linhas de crédito ainda para o nosso setor? Vão ter, porque é necessário. Então, nós precisamos, por exemplo, o Brasil tem hoje cerca de 3.500 salas, em apenas 500 municípios. A China tinha esse número em 2008, hoje tem mais de 90 mil. E, naquela época, eles já tinham mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, nós estamos estudando, os exibidores estão trabalhando muito forte nisso, de, primeiro, ocupação do mercado que já existe, e, segundo, ampliação desse mercado. Por exemplo, a Coreia do Sul ela tem a coisa da exportação, mas ela é um mercado interno pequeno, né? Porque é um país muito pequeno. Nós não, nós temos um desafio maravilhoso, que é de levar salas de cinema para o Brasil inteiro. Entendeu? Para vocês terem a ideia do poder da Coreia, eu não sei se você sabe, Fernando, o Brasil é o segundo mercado consumidor de dorama no mundo. Caramba. Olha que incrível isso. Agora, e a Coreia é um exemplo clássico, Valquíria, porque diziam lá atrás, décadas atrás, que a língua era um problema para exportação Exatamente. da nossa cultura. A Coreia é um exemplo vivo de que isso não é verdade. Agora, Valquíria, a indústria cultural, o audiovisual, ainda dependem muito de subsídios e de incentivos aqui dentro. Este ainda é um tema para o avanço e desenvolvimento deste mercado? Por exemplo, a Lei Rouanet, que foi tão atacada ao longo dos últimos anos, e outras iniciativas desse tipo, a Lei Aldir Blanc, tudo isso ainda é essencial para a indústria? No caso do audiovisual, a gente não usa a Lei Rouanet, existe uma lei específica, que é a Lei do Audiovisual, que existe uma contribuição específica para o fundo setorial, que é a Condecine, que é uma taxa paga pelo próprio setor, que vai desde a telecom até a televisão, por exemplo. Quando ela adquire conteúdo internacional, ela paga, ela manda dinheiro para fora, portanto, ela paga sobre essas remessas, né? Então, assim, isso é um fator importantíssimo, né? Um incentivo fiscal, e não é só para o audiovisual, né? A agricultura tem muito incentivo fiscal, quase todas as áreas da economia têm incentivo fiscal. Mas não é só isso, são linhas de créditos com juros justos, né? Porque, por exemplo, eu sou produtora, a minha empresa fez 7 filmes pegando dinheiro em banco com aquelas taxas de crédito que você conhece. Então, assim, nós estamos pleiteando que tenhamos novas linhas de crédito, porque nós queremos dinheiro não só incentivado. E, Valquíria, a gente aqui no Money entrevistou há algum tempo um gestor que capta dinheiro no mercado de investimentos para financiar a produção de cinema. Como é que tem sido para o setor captar recursos de interessados em financiar obras de audiovisual? Olha, teve momentos que foi muito forte, porque se usava um elemento da lei do audiovisual, que era o artigo 1º. Isso caiu um pouco, mas eu vejo que volta. E o sucesso desses filmes, como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, né, a repercussão, isso ajuda em muito a compreensão e o interesse das empresas. E tem uma coisa que é importante. Quando a gente fala, por exemplo, em product placement, que é uma forma de atrair investimento para o setor, você está mostrando o seguinte: quando você tem um product placement num filme ou numa série, você está falando com todas as janelas, né, do audiovisual,
porque o cinema ele não é só o cinema da sala de cinema, ele depois vai para o streaming, ele vai para a televisão aberta, ele vai para a televisão fechada, né? Ele tem toda uma rede de cauda longa, que a gente chama, de comercialização do produto. Mas, fora isso, a nossa agência, a Ancine, vai publicar agora os novos FUNCINES, que são fundos de investimento de private equity, utilizando o incentivo fiscal. E isso, a nossa federação está trabalhando junto com a agência fortemente nisso, e, inclusive, nós já estamos trabalhando com alguns países para criarmos FUNCINE com empresas internacionais. Por exemplo, a China. A China é um potencial investidor através de FUNCINEs das empresas chinesas no Brasil e das empresas brasileiras que exportam para a China. Nós estamos conversando com a China, com o Canadá, com a França, e vamos conversar com outros. Por quê? Porque isso vai estimular a coprodução, isso vai estimular a atração de investimento para a infraestrutura, né? Criação de novos estúdios, de salas de cinema e de tecnologia, desenvolvimento de troca de tecnologia. Legal. E, Valquíria, para quem está nos assistindo, se por acaso a gente tem na nossa audiência um empresário, um gestor que tem interesse em alocar recursos, seja na forma de um private equity, investimento de fato, ou para concessão de crédito, quem que esse gestor deve procurar? Quem que é o agente que costuma atrair e ser o intermediário, fazendo a ponte entre quem tem o dinheiro e quem precisa da grana? Eu diria que hoje ainda não está organizado como deve, entendeu? Porque fica muito no projeto específico. Por isso que os fundos são muito importantes, porque aí você está falando de pacotes de conteúdos ou de pacotes de infraestrutura. Imagina o seguinte, para vocês que estão nos ouvindo e que são investidores, você poder usar 3% do seu imposto a pagar e investir num fundo que vai te trazer retorno, sabe? Retorno de lucro, né? Um dinheiro que você pagaria de imposto, que você pode reinvestir e ter lucro com esses recursos. E ainda por cima, quer dizer, ajudar o crescimento da economia do país. Esse é um caminho que eu considero talvez o mais importante, moderno, sabe, com gestão, com governança, para atrair recursos para o nosso setor. Se você que está nos acompanhando tiver interesse neste veículo de investimento, vai no YouTube do CNN Money e procura por FUNCINE. A gente já teve entrevistado sobre isso, com explicação de como quem você deve buscar e que dá retorno. As obras têm dado retorno diante do sucesso maravilhoso, como, por exemplo, o Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. Valquíria Barbosa, diretora do Festival do Rio, obrigado pela conversa e parabéns pela qualidade do Festival do Rio, que é disparado com a Mostra de São Paulo. Já que eu estou aqui em São Paulo, Valquíria, os 2 melhores festivais de cinema do Brasil. Obrigado, Valquíria. Boa noite. Boa semana. Obrigado. Boa noite, Fernando. E parabéns pelo seu prêmio. Esqueci de falar isso no ano passado. Ficamos muito orgulhosos. Não é nada perto da premiação do cinema nacional. Obrigado, Valquíria. Boa noite, boa semana.